Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso. Estou aqui com a querida banca ESAF, que aplicou essa questão para os candidatos a agente de fazenda do município Rio de Janeiro no ano de 2010. Né? É antigo, mas eu já vi esse mesmo modelo de questão em provas de 2019, 2020, 2021, 2022. Então, esse mesmo modelo aqui, as sucessividades que acontecem de porcentagem. Né? Vamos lá. O PIB de um país entrou em recessão no fim de 2008. Tinha crescido 10% no primeiro trimestre. Então lá, vamos lá, registrando, né? No primeiro trimestre, ele cresceu ali mais 10% de 2008. 5% no segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, ele cresceu ali mais 5%. Né? Tinha ficado estável no terceiro trimestre, ou seja, no terceiro trimestre não aconteceu nada, ou seja, ele evoluiu ali 0%, mais 0%, não aconteceu nada, nem cresceu nem diminuiu, ficou no 0 a 0, né? Ele tinha caído 10% no último trimestre do ano, ou seja, no quarto trimestre, todo ano tem 4 trimestres, né? O que aconteceu? Ele perdeu menos 10% no quarto trimestre. Calcule a taxa de crescimento do PIB desse país. Observe o seguinte, ele não deu o valor do PIB do país. E em questões assim em que dá de ver que o elaborador, a banca, não cobrou, não dá um valor para você extrair a porcentagem desse valor, então ele só pede para te calcular a taxa de crescimento. Quem não estuda muito bem diz que está faltando algo na questão, na verdade não. Como ele quer só taxa de crescimento, essa taxa de crescimento é em porcentagem. E se você definir qualquer valor para essa questão, qualquer valor mesmo, você consegue extrair essa taxa de crescimento, porque essa porcentagem é a mesma para qualquer número. Então você imagina um valor, eu gosto de usar o valor 100, aí você poderia usar o valor 1000, 10.000, eu gosto de usar o valor 100. Por que eu gosto dele? Porque, como é a taxa de crescimento e é em porcentagem, o valor que ficar acima desse 100, eu já sei que é um percentual em porcentagem. Por exemplo, vamos imaginar que o crescimento dele deu 105. Aí, eu somando, né? Eu deu 5 mais 100, que é o valor que eu estou trabalhando, dá 105. Eu sei que esse 5 significa 5%, porque foi o crescimento em cima da unidade de 100 unidades de porcentagem. Por isso que eu escolho o valor 100. Olha, vamos ver na prática para ficar bem claro. Né? Então vamos pegar aqui os 100, né, mais 10% de crescimento. Então vamos lá. Então vou pegar o 100, porcentagem básica, né, multiplico por 10 dividido por 100, que é os 10%, é igual a 1000, né, e esse 1000 também dividido por 100, perco os zeros, né, então fica 10. Então aqui no primeiro trimestre, né, o que vai me restar é 110. Né? Então o de 100 do PIB que eu escolhi, né, eu escolhi o número, já foi para 110 com 10% do primeiro trimestre. Agora vamos pensar no segundo trimestre. No segundo trimestre, eu não tenho mais 100, eu já tenho 110, né? O ano está correndo, então 110. Então o cálculo é 110 mais os 5% de crescimento. Né? Então vamos pegar aqui, sem burocracia. Né? Sem burocracia, eu apaguei aqui o 10 sem querer. É menos 10% aqui, né? Sem burocracia, pego aqui os 110, multiplico por 5 dividido por 100. Né? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. 550. Né? Isso aqui continua dividido por 100. A quantidade de zeros do meu 100 que está no denominador é a quantidade de zeros que eu ando aqui para a esquerda nas minhas casas. Então dá 5,5. Então vai ser igual ao quê? 115,5. Então, com 5% de crescimento, os meus 100 já passaram ali no segundo trimestre a 115,5. Né? Aqui não aconteceu nada, fica os 115, né? Permanece os 115 mais 0%, continua 115. Manteve estável, né? E aqui no quarto trimestre, o que aconteceu? Vamos lá. Ele perdeu 10%. Então é meus 115, lembrando, o ano está correndo. Então vai ser os meus 115,5 menos os 10%
que foi negativo, né, no último período do ano. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer é simples, né? Eu tenho que pegar o 115,5, continuar multiplicando por 10, por menos 10 e depois realizar a subtração. Tá? Vamos lá. 115,5 multiplica por 10, né? 10%. Qualquer número multiplicado por 10, ele herda o zero, né? Então, a vírgula que está aqui, ela vai andar uma casa para a direita. Então, vai ficar 1100, né, e 55. Isso aqui ainda continua dividindo por 10. Agora, se está dividindo por um número 100, o número de casas é o número que vai andar para a minha esquerda. 1, 2. Então fica aqui 11,55. Correto? Tudo bem. Então o que aconteceu? É justamente o valor que eu tenho que colocar aqui é justamente os 115,5 menos os 11,5 de crescimento, 5,5, né? Aqui você vê, mas é um zero, posso adotar um zero para cá. Aqui vai emprestar, fica 10, fica 5, né? Aqui fica 4, empresta, empresta, começa empresta aqui. Tem um 5, vou emprestar, fica 14 aqui, que é por emprestar 1 menos 5 dá 9. Aqui ficou 4 menos 1 dá 3, né? Aqui fica 0, aqui fica 1. Tudo bem? Então, na hora que eu subtrair, o que vai acontecer? No quarto trimestre, já se tornou ali 103,95. Então, esse é o PIB já no quarto trimestre, com a queda de 10%. Lembra que eu falei que qualquer número que passasse de 100, das minhas 100 unidades que eu escolhi para trabalhar, seria uma porcentagem? Exatamente isso. Observa o seguinte, ó, 3,95, ele passou aqui dos meus 100, né? Passou dos meus 100. Então esse valor aqui é justamente a minha taxa. Por isso que eu escolhi o valor 100. Que qualquer valor que passasse ou diminuísse seria a taxa de crescimento do PIB desse ano. Então, qual a alternativa aqui tem 3,95%? Justamente a alternativa D de determinação, né? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Você está estudando para concurso, cai porcentagem. Essa questão já vi bastante modelos dela por aí. Espero ter ajudado e espero encontrar vocês na próxima aula.